Bom dia galera, tudo bem com vocês? Espero que esse vídeo encontre todo mundo com saúde, com bastante responsabilidade, todo mundo fazendo isolamento social em casa, para mais rápido possível a gente poder voltar para a nossa escola, poder voltar para a nossa vida normal, poder passear na rua, fazer tudo aquilo que a gente curte, que a gente gosta, que a gente está morrendo de vontade de voltar, de ter liberdade para fazer de novo, tá? Mas enquanto isso não ocorre, vamos voltar a trabalhar, vamos começar a entrar no nosso curso de História do Brasil, né? Finalmente vamos entrar na história do nosso país, tá? O Brasil colonial, a história do Brasil colonial, né, se inicia no ano de 1530. Mas professor, o Brasil não foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral em 1500? Por que os portugueses demoraram 30 anos para iniciar o seu processo de colonização? Aqui eu coloquei para vocês, ó, desinteresse português pela colônia até 1530, tá? Então por que entre 1500 e 1530 Portugal não colonizou o Brasil? Portugal mal olhou para cá, tá? Entre 1500 e 1530 a gente só vai ter a exploração de pau-brasil aqui no nosso território. Exploração essa que era feita através do quê? Através de expedições que vinham até o país, faziam a coleta do pau-brasil, a exploração desse pau-brasil e voltavam para a Europa, tá? E eu estou usando a Europa por quê? Porque não necessariamente eram portugueses que faziam essa exploração, né? Qualquer um podia comprar uma concessão para exploração de pau-brasil, né, do reino português, vindo até aqui, fazendo a exploração e voltando para casa. Ou seja, a gente não tem o que? A colonização, a gente não tem a sedentarização, a gente não tem o processo de habitação, de criação de cidades, de aldeias, de vilas, nada, tá? A gente só tinha a galera que vinha, explorava e voltava, tá? E por que Portugal não se interessou em fazer isso durante 30 anos? Dinheiro, economia, tá? Porque imagina o seguinte, os portugueses chegaram aqui, olharam para frente e viram o quê? Um monte de índio de bunda de fora e uma puta de uma floresta, a Mata Atlântica na frente deles. Mata essa que hoje só tem 17%, ou até menos que isso, tá? Ou seja, chegaram aqui aquela puta floresta fechada, tá? Tem alguma coisa dentro da floresta que a gente vai explorar e vai conseguir enriquecer? Para saber tem que explorar, tem que se enfiar lá dentro, tá? Tem que se meter lá dentro e fazer essa exploração. Exploração requer o quê? Investimento. Vai encontrar alguma coisa? Não sei. Entre o certo e o duvidoso, eles ficaram com o certo. E qual que era o certo? O certo era a exploração, o comércio de especiarias que eles faziam vindo das Índias, tá? Lembra que eu falei para vocês antes da pandemia, um lucro que uma caravela e uma nau davam de 6.000%? Imagina galera, a gente zoa, a gente brinca que português é burro, né? Agora, o lucro certo de 6.000% fazendo comércio de especiarias e um investimento que eu não sei se eu vou conseguir lucrar fazendo a exploração do Brasil, nem o português teve dúvida. Obviamente ele vai ficar o quê? Com o lucro certo. Só que esse lucro certo vai fazendo o quê? Ele começa a diminuir, porque não vai ter esses 6.000% para sempre, né? Afinal, tem aquele negocinho que a gente já trabalhou muito nas nossas aulas de sociologia, que eu já falei bastante para vocês, que é a tal da lei da oferta e procura. Ô Dinamo, como assim? Lá no início do processo de exploração dessas especiarias, de comércio de especiarias, a gente vai ter Portugal e Espanha, que se alçaram ao mar, que a gente trabalhou bastante isso lá nas grandes navegações, tá? Só que posteriormente a isso, a gente tem, por exemplo, a Holanda também se iniciando, né? Dentro do comércio de especiarias. A gente vai ter o final da Guerra dos 100 Anos e, consequentemente, a gente vai ter, né, também a Inglaterra e a França participando desse comércio de especiarias. Gradativamente, aquele lucro de 6.000% começa a diminuir para 5%, para 4%, para 3%, para 2%, para 1.000%, para 500%, vai diminuindo, até uma hora que os portugueses falam, opa, parou, tá? Parou por quê? Nosso lucro está diminuindo, o comércio de especiarias não vai render por muito tempo. Precisamos buscar uma nova fonte de renda, uma nova fonte de enriquecimento. E é nesse momento que eles olham para onde? Olham para a colônia, olham para o Brasil e sim, a partir de 1530, eles começam ao processo de sedentarização, o processo de exploração, o processo de colonização do Brasil. E o que é colonização, gente? Colonização
povoamento, a exploração econômica de uma região conquistada, Brasil, por uma potência militarmente superior, Portugal. E o que essa potência militarmente superior ela impõe? Ela impõe um pacto chamado Pacto Colonial. Tá? O Pacto Colonial nada mais é que uma relação entre dois países, entre dois territórios. Tá? Um território, a metrópole, no nosso caso Portugal, e a colônia, no nosso caso Brasil. Existe uma relação entre esses dois. Qual é essa relação? É uma relação de troca. Tá? A colônia, ela passa para sua metrópole toda a sua matéria-prima que é explorada. Afinal, a colônia só pode fazer comércio com esse país, né, que o dominou, chamado metrópole. Então, toda a matéria-prima produzida no Brasil vem para sua metrópole Portugal, que em troca manda para a gente os produtos manufaturados. Afinal, aqui a gente não tem manufaturas e o Adnan, por exemplo, colono português vivendo no Brasil, precisa de roupa, precisa de instrumentos de trabalho, precisa de alimentos, precisa de um monte de coisa que não são produzidos aqui e vem através da metrópole, tá? Então é uma relação entre dois territórios, o Pacto Colonial, metrópole e colônia, tá? Antes da gente entrar nas capitanias hereditárias, tá? A gente também tem aqui, nesse período anterior a 1530, o que eram chamados de expedições guarda-costas e expedições exploradoras, tá? Rapidamente, expedições exploradoras, explorar o litoral, né, dessa colônia chamada Brasil. E a guarda-costas, como o próprio nome já diz, tinha como objetivo salvaguardar a costa litorânea brasileira de uma possível invasão de espanhóis ou de outras potências europeias que quisessem tomar o território português, tá? A gente começa então agora sim a entrar na parte mais importante, tá, da aula de hoje, que vai ser as capitanias hereditárias. Professor, o que foram as capitanias hereditárias? Guarda aí, galera. Capitanias hereditárias são a primeira forma de organização política da história do Brasil. É a nossa primeira forma de se organizar politicamente. Se eu virar hoje para vocês e falar assim, qual que é a forma de organização política do Brasil? A forma de organização política do Brasil é uma república federalista presidencialista, tá? Aqui nós temos atrás das capitanias hereditárias, tá? O Brasil nada mais era, galera, que uma faixa de terra aqui no litoral do Oceano Atlântico, tá? Uma faixa de terra que vinha do Oceano Atlântico até o Tratado de Tordesilhas, tá? Adnan, o que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha que vão dividir as terras portuguesas e espanholas no continente americano, tá? Quando eles descobrem, lembra que a gente trabalhou lá no início, antes da pandemia, no início do ano, né? O Cristóvão Colombo, depois o Américo Vespúcio, né? Espanhóis que descobriram, né? Primeiro as ilhas lá no Caribe com o Colombo, depois o Américo Vespúcio descobrindo o continente. Eles vão conquistar vários territórios ali na América Central, na América do Norte posteriormente, e ali a gente vai ter Portugal conquistando esse território aqui na região sul da América e os dois começando a o quê? A disputar de quem que era o território. Para não haver uma guerra entre os dois vão ser feito o quê? Vai ser assinado um tratado conhecido como Tratado de Tordesilhas, que separou a América em duas partes. Essa faixinha aqui, nosso litoral, acabou ficando com quem? Acabou ficando com Portugal. Todo o restante praticamente da América, com raríssimas exceções, ficam com a Espanha. E exceções a gente tem Canadá, principalmente hoje, a faixa que vai ser a formação principalmente do território norte-americano, as 13 colônias norte-americanas posteriormente, um ou outro território francês espalhado por aí, tá? Mas para a gente que vai interessar é isso aqui. Esse desenho lindo, belo que o Adnan fez aqui, seria a costa do litoral brasileiro, dividido em 14 faixas de terra chamadas capitanias, capitanias hereditárias. Adnan, qual é o conceito de capitanias hereditárias? Vamos lá, galera, guarda aí, anota aí. Capitanias hereditárias são, ou foram, 14 faixas de terra que mediam entre 250 a 650 léguas
que iam do Oceano Atlântico ao Tratado de Tordesilhas, tá? Essas 14 faixas de terras eram comandadas pelos capitães donatários, tá? Capitães donatários eram aqueles caras que compravam o direito do usufruto dessas faixas de terras, dessas terras, perante o rei de Portugal. Então, Adnan, rei de Portugal, eu fazia o quê? Eu vendia o usufruto, não a posse é de Portugal. Ele vendia o usufruto da exploração desse território aos capitães donatários interessados, tá? Então, nós vamos ter aqui 14 faixas de terra, de novo, entre Atlântico e Tratado de Tordesilhas. Essas 14 faixas de terra, elas foram administradas por 12 capitães donatários. Mas, professor, se eram 14 faixas, 14 capitanias, por que nós só vamos ter 12 capitães donatários? Porque nós tivemos 2 capitães donatários que tinham 2 capitanias cada uma, tá? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Antes da gente falar, mais importante, as capitanias deram certo? A gente pode dizer que foi um processo administrativo que funcionou? Nem um pouco, muito pelo contrário, tá? A gente teve capitães donatários que nem chegaram no Brasil, tá? Teve capitães donatários que morreram com seus barcos, por exemplo, afundando no meio da travessia entre Portugal e Brasil, no meio do Oceano Atlântico. Tem capitão donatário que chegou aqui e resolveu se embrenhar na Mata Atlântica para caçar, acabou sendo comido por onça. Tem capitães donatários que acabam entrando, né, em combates com as tribos indígenas que viviam aqui e acabaram sendo mortos, tá? O distanciamento entre as capitanias, não se esqueçam, gente, a gente está no século XVI, tá? As distâncias são muito mais longas, tá? A distância entre as capitanias, o pouco contato entre essas capitanias, tá? Também favoreceram, vamos dizer assim, a essas capitanias, ou essa forma de administração não funcionar. Apenas 2 capitanias conseguiram se sobressair, apenas 2 capitanias conseguiram gerar lucro, que era o principal objetivo, dos capitães donatários e, obviamente, do rei de Portugal, que vai fazer o quê? Vai lucrar em cima de impostos dessas capitanias, dessas terras onde ele cedeu o usufruto para os seus capitães, tá? Essas capitanias foram as capitanias de São Vicente e a capitania de Pernambuco. São Vicente, do capitão Martim Afonso de Souza; Pernambuco, do capitão Duarte Coelho. Qual que era, né, os atributos, qual que era a função, o que deveria fazer um capitão donatário? Vamos lá, gente, vou ler para vocês, tá? Um capitão donatário tinha como função, primeiro, distribuir terras aos colonos, nomear autoridades administrativas e jurídicas, escravizar e vender índios, lucrar, fundar vilas, cobrar tributos pela navegação de rios. Não se tinha estradas ainda, então o transporte era feito principalmente pelo mar e por rios, mas para se transportar, para se locomover por esses rios, você tinha que pagar tributo aos capitães donatários e assim por diante, tá? Professor, por que essas 2 capitanias foram as únicas que deram certo? O que elas tiveram de diferente das outras 12 capitanias? São Vicente e Pernambuco são as primeiras capitanias a fazerem um investimento na produção de açúcar, de cana-de-açúcar, tá? É aqui que a gente tem o início, então, da produção do nosso segundo produto rei, porque o primeiro vai ser quem? O pau-brasil. Na próxima aula a gente vai falar dos 2. O que é um produto rei, galera? Só para a gente fechar a nossa aula de hoje. Um produto rei é um produto que é a base da nossa economia, tá? Um produto que seria aquele que a gente vai focar na produção para gerar lucro, tá? Gerar lucro dentro de uma balança comercial. Adnan, eu não lembro o que é balança comercial. Balança comercial é o quê? É toda a diferença que existe no processo de importação e exportação de produtos de um país. Ou seja, se esse país ele exporta mais do que ele importa, ele está vendendo mais do que ele compra. Então ele tem uma balança comercial favorável, tá? Ele está lucrando. Se ele faz o contrário, ou seja, se ele importa, ou seja, se ele compra mais do que ele vende, obviamente ele está tendo prejuízo. É uma balança comercial deficitária. O maior objetivo é você fazer o quê? Lembra lá a característica do mercantilismo? Uma balança comercial favorável, tá?
Para isso, Portugal tinha que lucrar. E é nesse momento que a gente vai ter o Martim Afonso de Souza, em 1529, um ano antes aqui do processo do início de colonização, investindo na capitania de São Vicente, tá? Introduzindo o primeiro engenho de cana-de-açúcar, tá? Esse engenho, 3 meses depois, vai ser vendido para um holandês chamado Erasmo Hertz, que é a partir daí que a gente começa a ter a entrada dos holandeses aqui no Brasil, fazendo um acordo com Portugal e aí sim desenvolvendo o processo da indústria do açúcar, que vai ser, né, a principal, vamos dizer assim, atividade econômica nesses primeiros anos de colonização do Brasil. Tranquilo? Na semana que vem a gente vai voltar a falar um pouquinho do governo geral, que é a segunda forma de administração política do Brasil, que vai substituir as capitanias hereditárias. Vamos falar do pau-brasil e do comércio do açúcar, tá? Pessoal, foi um prazer rever vocês de novo. Um beijo para todo mundo, aquele abraço forte. Semana que vem a gente se vê. Até mais!